E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, fazer mais algumas resoluções de provas e hoje vamos trazer uma coisa diferente. Vamos trazer uma prova discursiva do IME para a gente dar uma olhada. Então vai ser um pouco diferente, em nenhum momento eu vou poder falar de análise de opção com vocês, por exemplo, mas faz parte. Então, hoje a gente vai falar da prova IME 2019-2020 discursiva, uma prova, né, bem recente. Então vamos fazer algumas questões dessa prova. Questão número 1, para começar, sejam A e B raízes da equação x ao quadrado menos 4x mais m igual a zero. C e D, raízes da equação x ao quadrado menos 36x mais n igual a zero. Sabendo que A, B, C e D formam uma progressão geométrica crescente, determine o valor de m mais n. Certo? Então, ele define duas equações, dá duas raízes para cada uma, são duas equações de segundo grau, e fala que essas quatro raízes formam uma progressão geométrica crescente. Ele dá a ordem, né, de A, B, C, D. Ele especificou. Então, beleza. A gente, a princípio, não sabe nada dessas raízes, mas tem coisas que a gente consegue saber. No caso, por soma e produto, a gente pode falar que não só A mais B é 4 e A vezes B é mzão, como também que C mais D é igual a 36 e C vezes D é igual a nzão. Caso nova, não entendi por que você está falando isso. Porque, bom, é soma e produto. Aqui, a soma das duas raízes dessa equação é menos B sobre A. Como o A é 1 e o B é menos 4, a soma vai dar 4. E o produto vai ser C sobre A, no caso vai ser o termo independente dividido pelo 1. Vai ser mzão. A mesma coisa, o mesmo raciocínio você usa na segunda equação aqui, tá? Então, é o tipo de coisa que se você não lembra, é o momento certo para você ir atrás disso, com certeza. Isso é muito importante. Certo. Feito isso, você tem quatro equações e seis incógnitas. Então, a princípio, você não tem como resolver. Não tudo. Mas, a gente vai chegar lá. O que você pode fazer com isso daí agora? Como eles formam uma progressão crescente, não, uma PG crescente, a gente pode dizer que a gente pode mudar os nomes de A, B, C e D. No caso, eu vou chamar B de AQ, por consequência o C de AQ ao quadrado e D de AQ ao cubo, onde o Q é justamente essa razão da PG. Sendo que eu sei que a PG é crescente, então a gente sabe que o Q é maior do que 1, a gente vai usar isso. Então, feita essa substituição, se a gente for reescrever as equações que a gente tem, a gente fica com essas quatro equações aí. O A mais B virá A mais Q, o A vezes B virá A vezes AQ, o C mais D vira AQ ao quadrado mais AQ ao cubo, e o C vezes D fica AQ ao cubo vezes fica AQ ao quadrado vezes AQ ao cubo, certo? Depois disso, se você... E aqui eu deixei em azul justamente para destacar. Por quê? Só botei em evidência que A mais aqui, eu botei o A em evidência, ficou A vezes 1 mais Q, e aqui a mesma coisa para essa segunda equação aqui, para essa terceira equação no caso. A que é o quadrado em evidência fica 1 mais Q. Por que eu botei essas duas equações em azul? Justamente porque se você olhar para uma e olhar para outra, se você tiver um pouquinho de maldade só no coração, você vai ver que você consegue achar o valor do Q. No caso, se você dividir uma equação pela outra, o A vezes 1 mais Q corta, você fica com Q ao quadrado. E do outro lado fica 36 sobre 4, ou seja, Q ao quadrado é igual a 9, o que te dá Q igual a 3. Mas Casanova, não poderia ser Q igual a menos 3 também? Normalmente poderia, mas ele me falou que a PG é crescente, então não pode. Porque aí eu teria Q menos 3, não seria uma PG nem que a gente conseguisse definir crescente ou decrescente, porque ela ia ficar alternando entre valores positivos e negativos. Isso a gente não quer. A gente quer que seja uma PG crescente. Então a gente encontrou o valor do Q. E encontrado o valor do Q, acabou o problema. Essa que é a verdade. Por quê? Se a gente substituir em qualquer equação, no caso qualquer não, mas qualquer uma das duas azuis ali, a gente consegue encontrar o valor do A. No caso, se substituir na primeira, fica A vezes 1 mais 3 igual a 4. Eu só substituir o Q por 3. Então fica A vezes 4 igual a 4. Simplesmente o A dá 1. E aí acabou. Se eu tenho o A e tenho o Q,
eu tenho tudo. Eu tenho B, tenho C, tenho D, e por consequência eu tenho o Mzão e o Nzão. Como ele não me pediu nada sobre o B, o C e o D, eu não vou nem calcular, mas seria muito fácil calcular. Seria muito simples. Para calcular o Mzão, eu vou substituir esses dois dados que a gente descobriu, eu vou substituir na segunda equação, e a mesma coisa na quarta equação para a gente achar o N. No caso, na segunda equação a gente fica com 1 ao quadrado vezes 3 igual a mzão, e na segunda 1 ao quadrado vezes 3 à quinta igual a nzão. Isso dá m igual a 3 e n igual a 243, logo a soma é 246. Beleza? Tranquilo? Não era uma questão difícil, principalmente considerando que é m discursivo. Você, em média, no m discursivo tem 24 minutos para fazer cada questão, em média. Então, essa é uma questão que você provavelmente, você pode até, é o tipo de questão que você nem tem ideia no início, o que eu vou ter que fazer. Mas você meio que vai desenvolvendo, as coisas vão surgindo quase naturalmente, sabe? Se você já fez muita questão na vida, com certeza essa questão ela é simples para você. Então, era com certeza um ponto garantido da prova. Assim, com certeza. Qualquer pessoa vai te falar isso. Sério mesmo. Mas eu não consegui fazer, eu tentei fazer. Então, mas esse é o tipo de coisa que você tem que saber fazer. É isso que eu tô querendo dizer. Não é pra você se culpar porque não conseguiu. Você tem que saber fazer. Ponha isso na sua cabeça. Essa questão especificamente. Tá? Enfim. Espero que vocês tenham entendido. Quem tava com dúvida tenha conseguido tirar. E bora seguir aí.